Hoje vamos refletir sobre a anotação de Lucas 12, 47 e 48. Muito se pedirá a quem muito recebeu. Nosso convidado é Rubens Marcon. A mensagem do Momento Espírita tem o título Como Deus Quer. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Quanta profundidade neste ensinamento! É Jesus nos convidando para uma autoanálise, para avaliarmos o quanto estamos dando de nós de acordo com as nossas possibilidades. Está conosco Rubens Marcon para nos falar sobre o assunto depois do Momento Espírita. Às vezes, quando nuvens borrascosas enegrecem o céu, anunciando chuva, olhamos para cima e dizemos: deveria chover somente da meia-noite às 6 da manhã. Aí a chuva faria seu papel e não atrapalharia a vida de ninguém. Em outros dias, quando a estiagem se faz longa, ficamos aguardando que as nuvens prenunciadoras da chuva benfazeja cheguem logo. Paradoxalmente, se o final de semana se aproxima e o anúncio é de aguaceiro, reclamamos: tinha que ser no final de semana? Precisava chover para estragar o meu lazer? Outros, ao contrário, dizem: por que chove durante a semana, quando se precisa sair para estudar, trabalhar? Deveria chover só nos feriados. Todas essas expressões, que são muito comuns em nosso cotidiano, demonstram o quanto ainda somos egoístas. Pensamos somente em nós. Quando pedimos chuva pela madrugada, não recordamos de quantos guardas noturnos passam aquelas horas em vigilância, andando de um ao outro lado. Nós estaremos abrigados em casa, eles não. Quando não apreciamos a chuva nos finais de semana, não cogitamos que o agricultor a aguarda, ansioso a qualquer hora. Dela depende a vida da sua lavoura, do seu empreendimento. Sem chuva, a plantação morrerá, não haverá colheita, não haverá grãos nem folhas. Aqueles que apreciariam a chuva nos dias em que não precisam sair para seus afazeres, esquecem que muitas mães e pais aguardam igualmente ansiosos o final de semana para poder sair com os filhos, para ir ao parque, passear, jogar bola. Que muitos cogitam ir à praia para espairecer após a semana de labor estressante. Por tudo isso é que Deus, a sabedoria e suprema inteligência, estabelece leis primorosas e justas, sem ficar a ouvir as imprecações de uns e os pedidos de outros. Ele estabelece que a chuva virá quando as condições assim o permitirem. E ela vem, amiga, lançando-se ao solo, enchendo rios, alimentando lençóis subterrâneos. Derrama-se pelas lavouras, banha as árvores frondosas e a erva miúda. Higieniza a atmosfera, alegra a natureza. Constatamos dessa forma que o melhor para o mundo é mesmo a vontade de Deus. Ele distribui as bênçãos da chuva, do sol, dos ventos ligeiros, da brisa, das grandes tempestades, com toda a ciência. Somente Ele, o Pai de todos nós, sabe exatamente o que necessita cada um de seus filhos. E como excelso administrador, não atenta para os caprichos de um e de outro, mas delibera pelo que seja mais produtivo em termos de progresso para a terra e seus filhos.
isso, quando o sol se fizer inclemente ou a chuva se fizer contínua por largo período, pensemos: Deus sabe o que faz. Na terra de provas e expiações em que nos situamos, ainda por muito tempo estaremos a braços com essas vicissitudes, que são as intempéries, a que chamamos de capricho do clima, ou o resultado de nossa própria imprevidência. Também cogitemos de que habitamos um planeta com 7 bilhões de pessoas e que de forma alguma podemos pensar somente em nossas necessidades e nossos desejos. Habituemo-nos, pois, em questões cujo comando nos foge, a crer que a vontade de Deus é a melhor. Por sua sabedoria, por seu amor, por sua ciência de todas as coisas, Ele sabe o tempo de tudo prover para os filhos, a quem concedeu o imenso campo planetário para viver, crescer e semear. Pensemos nisso. Como Deus quiser é o título desta mensagem que está no CD Momento Espírita, número 23. Estes CDs podem ser adquiridos pelo site momento.com.br. Rubens Marcon, membro da AMEM, Associação Espírita de Maringá, é também presidente do SEAS, Conselho Estadual de Assistência Social, e coordenador do DESAN, Departamento de Socorro aos Alcoolistas de Maringá, e palestrante espírita. Olá, Rubens. Vamos conversar sobre Jesus. Jesus, quando veio à Terra, ele deixou ensinamentos que ficariam para sempre e que precisam ser muito bem analisados, pois que ele falava de uma forma simbólica. E nós vemos que o Espiritismo muito tem contribuído nesse sentido. Desta forma, como que nós devemos entender, à luz do Espiritismo, o ensinamento de Jesus, que diz que a quem muito foi dado, muito será pedido. A quem muito foi confiado, muito será cobrado. Essa referência ao conhecimento que Jesus nos passa, não é só com o conhecimento, né? O conhecimento é uma das dádivas, das bênçãos que o Criador nos dá, né? Claro que também em outras situações em que nós podemos trabalhar, mas na do conhecimento, especialmente na disseminação da verdade. É nesse contexto, se nós já compreendemos que o amor e a caridade deve ser exercitado em nossas vidas, e qual o fruto que esse exercício nos oferece, que Deus é generoso e bom, que é o Pai de amor e de justiça, nós devemos transmitir isso às gerações, principiando em nossos lares, pelos nossos filhos, quando tivermos oportunidade, nas comunidades em que estamos vinculados, profissionalmente. Por isso que Jesus também coloca: não coloqueis a candeia embaixo do alqueire, ou seja, não esconda o conhecimento, né? Faça com que ele venha à tona, principalmente falando da continuidade da vida, que o amor é a resposta para a bem-aventurança, né? Que a caridade é aquilo que nos eleva espiritualmente. Ou seja, não deixemos que isso que nós já aprendemos seja sufocado pelas circunstâncias da vida. Levemos isso aos nossos semelhantes. Isso está ao alcance de todas as pessoas, não é, Rubens? Como cidadão, como companheiro, como amigo. Perfeitamente. O que nós não fazemos normalmente é falar por inibições, falar por apreensões, por medo, né? Mas nós devemos sim, sempre, falarmos de forma gentil, de forma generosa, respeitadora, desse universo do amor, do respeito, que deve ser a tônica de nossas vidas. Né? Certo. E nós encontramos também, Rubens, uma máxima de Jesus, onde ele diz: se vocês fossem cegos, não teriam nenhum pecado. Mas como vocês dizem, nós vemos, o pecado de vocês permanece. Justamente, é uma referência de Jesus aos fariseus à época,
em referência exatamente ao conhecimento da verdade, conforme nós já abrimos a temática, e não praticá-la. Quer dizer, conheço as leis de amor de Deus, mas não as pratico. Falo a outrem, mas não as trago para a minha vivência, né? Então Jesus está ensinando que aquele que conhece as leis de amor e não as pratica é culpável pela indiferença e pela omissão. Então, trazendo para nós, em dias de hoje, como nós já abrimos dizendo que o amor é fácil de falar dele, de exercitar, a caridade é fácil de falar e também de praticá-la, de mostrar aos nossos semelhantes, se eu já tenho esses conhecimentos, se elas já são parte integrante da minha natureza, e eu não sou essa candeia, então, que ilumina as mentes dos meus semelhantes, eu posso estar indiferente com o que eu sei, ou posso estar sendo omisso com o Evangelho de Jesus e ser um propagador das suas máximas. Então eu sofrerei os reveses de não ter feito aquilo que poderia, quando depois, ao retornarmos ao mundo dos espíritos, nós cobraremos de nós mesmos o poder ter feito e não fizemos. Então é importante compreender que a disseminação do amor através da verdade não é somente para aqueles que tenham a oportunidade de estar num templo falando, mas de todos nós em nossas vidas cotidianas, exercitando e demonstrando aos nossos semelhantes. Essas suas colocações, Rubens, são de fundamental importância, porque nós vemos que o mal é ousado, né? Aqueles que praticam, que divulgam o mal, eles não temem, eles são ousados mesmo. E o bem é tímido. Né? O bem é tímido, é acanhado, não é isso que a gente vê acontecer nos dias de hoje? Infelizmente é uma realidade ainda. O bem é maior do que o mal, porém o mal sempre se propaga de uma forma mais ampla. Porque nós, ainda sendo espíritos imperfeitos em sua grande maioria no seio terreno, gostamos ou apreciamos, nos vinculamos mais às coisas negativas do que às coisas positivas. Coisas negativas no sentido das viciações, das perturbações, das emoções materiais. O sexo, a bebida, o jugo. E nós nos distanciamos quando temos que fazer, então, caminhadas, por exemplo, em mudanças de comportamento. Deixar o jogo, deixar a bebida, deixar essas intemperanças todas em que nós nos envolvemos e caminharmos por mudanças comportamentais. Essa mudança de atitude, então, nós não fazemos naturalmente, fazemos com alguns esforços em situações mais específicas. Então, o mal parece estar sempre à tona e sendo sempre maior. Porém, o bem existe e ele é o que fundamenta as nossas vidas e a nossa evolução. Realmente, a gente tem conhecimento do número exorbitante de ONGs, de trabalhos voluntários, né, Rubens? Você mesmo está à frente de vários trabalhos nesse sentido, né? Inclusive o DESAN, que é o Departamento de Socorro aos Alcoólicos de Maringá, o departamento da AMEN, né? Então é um trabalho que não é divulgado. E quantos trabalhos como este existem por aí, né? Uma enormidade. Inclusive na iniciativa pública, além da privada, existem sim atividades voltadas para contribuir com a farmacodependência, com os problemas psicológicos, psiquiátricos, das diversas ordens. Hoje existe um aparelhamento, então uma gama de pessoas envolvidas de forma voluntária, generosa, no exercício da fraternidade, da benevolência, ou seja, eu deixei de fumar, vou incentivá-lo a deixar de fumar. Eu deixei a bebida, vou incentivá-lo a deixar a bebida também pela resposta positiva que me foi dada, né? E esses trabalhos, essas comunidades, elas não são tão divulgadas pela mídia televisiva e outros meios de comunicação como são divulgados os problemas, as mortes, as violências, os desastres, acidentes. Então existe sim uma gama muito grande de pessoas envolvidas no amor fraternal. Rubens, como que esses ensinamentos de Jesus são enfocados pelo Espiritismo? O Espiritismo é o Evangelho de Jesus redivivo. Allan Kardec, através dos Espíritos Superiores, nos trouxe exatamente as informações morais existentes no Novo Testamento, nos 4 evangelistas.
Então a doutrina espírita nos traz as citações evangélicas, sempre elas extraídas no conteúdo da moralidade que ela traz, e que elas nos transmitem, nos reproduzindo e desenvolvendo em nós, então, as oportunidades de esclarecimento, de conhecimento e de prática, né? Porque o Espiritismo procura desenvolver em nós uma fé raciocinada, que não é mais aquela fé, então, do eu creio porque eu ouvi alguém dizer e eu simplesmente, então, acompanho a sua informação. Mas é desenvolver o entendimento através do estudo, através da ida às fontes de onde promana o conhecimento, para que nós tenhamos, então, uma fé esclarecida. Essa fé, então, vai proporcionar a todos nós que façamos uma caminhada segura nas mudanças que são necessárias. Ou seja, não mais errar inconscientemente. Se erro, erro conscientemente. E se erro conscientemente, eu tenho a possibilidade de reparar o meu erro com mais facilidade, porque me é dado o saber e o conhecer. Então o Espiritismo nos esclarece e nos ajuda a desenvolvermos-nos nessa caminhada de mudanças para a fraternidade, para a benevolência, para o bem que nós devemos ter em nossas vidas e sermos bondosos. Inclusive, a terceira obra da codificação espírita é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Onde estão contidos esses ensinamentos e interpretados à luz do Espiritismo, né? Rubens, mas nós podemos dizer, então, que a pessoa que conhece os ensinos de Jesus e não os pratica, encontra-se equivocada? Sim. Quando nós conhecemos a verdade do amor cristão, jamais poderemos ignorá-la. Isso em todos os sentidos da vida. Mas se tratando do Evangelho de Jesus, quando nós compreendemos que é errado fazermos uma determinada atitude ou termos uma determinada conduta, nós já temos então subsídios, conhecimento necessário para nós fazermos uma caminhada diferente, para nós termos uma decisão diferente. Então, se nós erramos, por exemplo, Ivone, os espíritas que conhecem então a imortalidade do espírito, eu sei que não morro, mas eu continuo no cigarro, continuo na bebida alcoólica, continuo nos devaneios da sociedade, mas eu tenho consciência que eu não morrerei, que eu continuarei como alma imortal e que, consequentemente, eu receberei, ou melhor, eu terei as dificuldades depois do desencarne do corpo físico, porque eu sabia que eu ia continuar, que o vício, que essas situações todas são perturbadoras, mas eu não dei importância e continuei dando preferência às vinculações dos sentimentos voltados muito mais para as sensações, as emoções do momento. Então o objetivo dos ensinos de Jesus é nos tornarem menos superficiais para com a vida e nos remeter, então, para uma situação de melhora com o relacionamento de nós mesmos conosco e com o nosso próximo. E assim nós crescemos espiritualmente. A máxima que diz: por que você fica olhando o cisco no olho de seu irmão e não presta atenção à trave que está no seu próprio olho? Essa máxima é muito interessante, né? É um ensino que pede uma reflexão pessoal antes de se acusar alguém, não é? Você acha que nós já aprendemos a agir assim? Muitos já, felizmente, sabe, Ivone? Nós temos que considerar que a Terra tem muitas dificuldades, muitos espíritos imperfeitos, né? Não podemos ser pessimistas, não podemos né? ser pessimistas, né? E nós que ainda temos defeitos, dificuldades, já estamos compreendendo, já estamos nos reperguntando, já estamos nos penitenciando no bom sentido, já temos algumas vezes um sentimento de culpa, né? Um pensamento de culpa, né? Mas de forma geral no planeta ainda não existe aplicação desse olhando olhando o outro e não olhando a nós, né? Olhamos o outro, apontamos o defeito do outro. Quando nós não fazemos isso diretamente, nós fazemos em pensamento
que fica vinculado a nós. Já clinicamos o outro no bom sentido, já fazemos o nosso pré-julgamento e algumas vezes deixamos de ter situações promissoras, de bom relacionamento, de boas respostas. Então, quando nós apontamos o dedo para o nosso semelhante, nos diz que 3 ficam vinculados para nós, né? Então, um é para apontar o defeito do outro e os 3 é para dizer que nós não estamos vendo essa trave enorme que está nos nossos caminhos, que nada mais é que os nossos defeitos. Defeitos derivados do orgulho, da vaidade, da prepotência, de todas essas formas perniciosas que ainda fazem parte da nossa organização social. E quanto mais esclarecido o indivíduo estiver, mais culpado ele se torna, não é? Perfeitamente, por isso que Jesus chamou a atenção dos fariseus, né? Olha, vocês conhecem a lei, então por que estão agindo de forma errada? Se você conhece a lei, não matar, não roubar e assim por diante, como tem esse comportamento? Você já tem esse conhecimento, consequentemente a sua falta deverá e poderá ser punida de uma forma mais ampla. Então serve para todos nós na atualidade aquele chamar a atenção de Jesus com relação aos fariseus. Se hoje nós, conhecendo os ensinos cristãos, que o nosso Brasil maravilhosamente, na sua maioria, é cristão, né? Conhecendo o ensino de Jesus, e nós então temos condições de mudar as nossas atitudes, muito nos é dado, com certeza muito nos será cobrado se nós não fizermos aquilo que já sabemos que temos que fazer. Rubens, você participa muito na Casa Espírita, no movimento espírita regional, estadual. Como você vê que o Espiritismo contribui com a disseminação da verdade? De muitas formas, mas especialmente esclarecendo as pessoas. Estamos aqui no programa Espiritismo Responde, né? Justamente respondendo dúvidas, esclarecendo, orientando. É esse o papel do Espiritismo. É nos chamar a atenção para a realidade, para a verdade. E a fé esclarecida que o Espiritismo nos proporciona é exatamente aquela que nos tira dos dogmas, nos tira de pontos que se tornam obscuros porque não tem uma resposta. O Espiritismo não, através da sua ciência esclarecedora, vem proporcionar, vem facultar a cada um de nós que essa candeia do conhecimento, ela é para todos. Basta que tenhamos vontade e disposição para compreendermos que a vida na Terra é um momento, que a imortalidade das nossas almas, dos nossos espíritos, ela é uma consequência natural das nossas vidas e que nessas sucessivas reencarnações, se o sofrimento hoje está então em nós, amanhã ele dará lugar à bem-aventurança, se nós o compreendermos e ultrapassarmos esses momentos de dificuldade. E quem hoje já tem a oportunidade da felicidade, faça com que ela se dissemine de forma mais ampla a todos, porque é assim que nós prosperamos, que crescemos espiritualmente. E a doutrina espírita, além de nos esclarecer, ela nos traz esperança e o consolo. Então, se o sofrimento existe hoje, ele não é permanente. Eu não vou depois, então, ter um momento na vida, em definitivo, em sofrimento. Não. Deus vai proporcionar que retornemos ao campo de trabalho da Terra e vai nos ajudar a procurarmos e alcançarmos a nossa felicidade como todos os nossos irmãos. Inclusive, a prioridade na Casa Espírita é o esclarecimento, o acolhimento e o estudo, né? O conhecimento das leis de Deus. Rubens, nós agradecemos pela sua participação, foi muito bom tratarmos desse assunto, agradecemos a todos que estiveram conosco, esperamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.